Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema que é também muito pedido aqui no canal, que é um tema de relevância geral, que é a transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Bom, meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP e hoje nós vamos entender tudo sobre a transação penal. E para isso, primeiro eu vou falar do conceito, depois eu vou falar do cabimento, depois do não cabimento, da homologação, do descumprimento, da extinção da punibilidade e, por fim, se vale a pena aceitar uma transação penal e como um advogado pode ajudar. Então, primeiro, conceito de transação penal. Transação penal ocorre quando, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público examina a viabilidade para a aplicação de pena, entre aspas, restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta nos termos do artigo 76 da Lei do Juizado Especial Criminal. Então, basicamente, é um acordo entre o Ministério Público e o investigado, em que o Ministério Público, em troca de não processar aquela pessoa, de não ir à frente com uma ação penal contra aquela pessoa, oferece uma pena antecipada, que é o cumprimento, geralmente, de uma prestação pecuniária ou de uma multa. E, se essa pessoa pagar, aceitar e pagar essa multa, por exemplo, essa prestação pecuniária, o inquérito é arquivado e ocorre a extinção da punibilidade. Então essa que é a ideia da transação penal, ela é um acordo. Então por isso que eu digo que é uma pena entre aspas, porque uma pena ela só ocorre se há condenação criminal transitada em julgado. E aqui não há condenação criminal, o que há é um acordo. Então é uma troca. O Ministério fala, você cumpre tal questão, tal condição, em troca eu não te processo. Isso é uma transação penal. E trata-se também de uma medida despenalizadora que mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal. E ela veio na lei em 95 para ser mais benéfica, para evitar que pessoas sofressem condenações criminais por crimes considerados de menor potencial ofensivo. Bom, e o cabimento da transação penal? Quando é que cabe a transação penal? A transação penal ela é aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos cumulado ou não com multa. Então veja aqui, interessante. Lei comine pena máxima, então não pena mínima. Pena máxima não superior a 2 anos. Então pena máxima de até 2 anos. Então ela é mais restrita que a suspensão condicional do processo. Aqui só é cabível para crimes com pena máxima de até 2 anos, mas podem ser inclusive crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então veja que a aplicação é mais restrita, mas cabe para crimes com violência ou grave ameaça, que não caberia, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que é inclusive um tema que a gente já tratou em outro vídeo. Bom, e não cabimento da transação penal, quando não cabe a transação penal. Porque lá não cabe proposta de transação penal se ficar comprovado, primeiro, ter sido autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, aqui se o indivíduo é reincidente, né, se já foi condenado pela pena privativa de liberdade, não vai caber transação penal. Então, também, ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa. Então aqui, se foi, por exemplo, oferecida uma outra transação penal em 5 anos ao indivíduo, ele não poderá aceitar outra. Também, se não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessário o suficiente a adoção da medida. E por fim, é importante atenção, né? Por expressa vedação legal, a transação penal não é cabível para casos de violência doméstica familiar contra a mulher, caso de Lei Maria da Penha. Então também não será cabível para esses casos. Depois, homologação da transação penal. Homologação da transação penal não importa a reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos, então não gera reincidência, você aceitar uma transação penal não gera reincidência, não constará da certidão de antecedentes criminais e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação no juízo civil. E atenção, isso aqui é muito importante. Diferentemente do que ocorre no acordo de não persecução penal, no NPP, para a homologação da transação penal, não é necessário que o réu confesse, não é necessário que o indivíduo confesse, que haja confissão do indivíduo, então não demanda confissão. Então, e ela não é uma condenação e não demanda confissão, então nesse ponto é diferente do ANPP,
com relação à confissão. Descumprimento. Conforme o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em caso de descumprimento do acordo de transação penal, admite-se o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Então, uma vez descumprido o acordo, se o acordo foi celebrado, homologado e foi descumprido, pode o Ministério Público, caso entenda cabível, e que é o caso, né, na maioria dos casos, oferecer uma ação penal, oferecer uma denúncia contra aquela pessoa. Depois, extinção da punibilidade. Uma vez cumpridos os termos do acordo de transação penal homologado, será extinta a punibilidade do indivíduo. Então, uma vez cumprida a transação, é extinta a punibilidade. Em regra, né, a grande maioria dos casos de transação penal são pagamento de prestação pecuniária, os chamados salários mínimos, né, que se fala por aí, pagar salário mínimo. Nesse caso, cumpriu, é extinta a punibilidade sem nenhum problema. Juntou o comprovante nos autos, no processo, no inquérito, é extinta a punibilidade. E daí, vale a pena aceitar a transação penal? Coloquei lá, apenas um advogado pode avaliar se é vantajoso aceitar a proposta de transação penal, porque tem que ser avaliadas as circunstâncias daquele caso específico. Porém, na grande maioria dos casos, a proposta ela é vantajosa. Tá? Se há risco de condenação, se há risco de processo e de eventual condenação, a aceitação de uma transação penal ela é sim vantajosa. Né? E caso aceite a proposta, é importante ter consciência de que deve cumprir os termos acordados. Isso porque, caso não cumpra, o Ministério Público poderá fazer denúncia com relação ao fato. Então, se você vai aceitar, se é vantajoso aceitar, você tem que ter ciência, tem que cumprir, se é aquilo. Então, às vezes o Ministério Público fala, vai pagar 5 salários mínimos para a instituição beneficente. Você tem que saber que você vai ter tantos dias para pagar esse valor. Se vai descumprir, muitas vezes é melhor nem aceitar, ou melhor tentar negociar outros termos. Então, isso é muito importante. Bom, e por fim, como o advogado pode ajudar nesses casos? Bom, o advogado de confiança ele pode ajudar analisando o caso, verificando quais são as chances reais de absolvição e quais são os eventuais riscos e benefícios para a aceitação da proposta de ação penal. Então, o advogado, é importante que você tenha um advogado de confiança, criminalista ou especialista, ele vai avaliar, tá? Se vale a pena ou não, naquele caso, aceitar ou não essa transação penal e vai te orientar qual o melhor caminho que você deve seguir ou não, tá? Então, atenção! Sempre consulte um advogado criminalista de confiança antes de tomar qualquer decisão. Isso é muito importante. Muito obrigado. Agradeço por assistir o vídeo e até mais.